A curva de Laffer e a lei da atração. Se você já conhece a curva de Laffer, se já teve a oportunidade de fazer parte, de dar uma olhadinha lá no nosso Apoia-se, lá existe uma aula onde nós falamos apenas sobre a curva de Laffer. E se você conhece a curva de Laffer, você pode até nesse momento estar se perguntando o que é que tem a ver a curva de Laffer, que é uma representação teórica entre valor arrecadado com imposto, valor arrecadado com imposto. O que é que isso tem a ver com lei da atração? Pois eu vou começar o nosso vídeo respondendo a essa pergunta. Ora, você sabe que o nosso canal está totalmente voltado à lei da atração, educação financeira lá no nosso Apoia-se e desenvolvimento pessoal. Então, já nesse ponto fica bem claro o principal erro que as pessoas cometem quando começam a se aventurar com todo o conhecimento relativo à lei da atração, achando que basta mentalizar, fazer exercícios, ler livros e as coisas naturalmente vão acontecer. E na realidade não é bem assim. Não. Existe uma pergunta bem básica que eu sempre gosto de fazer para as pessoas, é o seguinte: se você busca manifestar um prêmio na loteria, depois que você alcançá-lo, você já sabe o que fazer com o dinheiro conseguido? Você já sabe o que fazer com o dinheiro que vai receber do seu prêmio? Você sabe qual o melhor investimento? E na realidade, a resposta, em quase 100% dos casos, é não. Mas você vai ver que o conteúdo desse vídeo de hoje também tem a ver com a sua responsabilidade relacionada às pessoas que lhe rodeiam. Porque afinal de contas, as escrituras já nos ensinam: o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Então vamos entender o que é que a curva de Laffer tem a ver com tudo isso. A primeira coisa que a gente tem que saber, afinal de contas, o que é essa tal dessa curva de Laffer. Vamos então a ela. Aqui está a curva de Laffer. O vetor na vertical, ele diz respeito ao total arrecadado pelo governo em termos de impostos. Já o vetor na horizontal, ele indica a taxa de imposto. Agora a gente vai no ponto mais importante. Se você é alguém responsável, claro, sabe que o atual governo ele é muito eficiente em criar mais e mais impostos. E é claro que a próxima pergunta é: mas isso é bom para quem? Mas essa curva de Laffer, ela não surgiu do nada. A curva de Laffer, inicialmente, ela foi apresentada e popularizada por Judy Wanniski, lá pela década de 70. Porém, a curva de Laffer não foi idealizada por Judy Wanniski, e sim por Arthur Laffer. E o que exatamente a gente precisa entender que é o mais importante da curva de Laffer? Perceba o seguinte: vamos olhar aqui para o vetor da vertical. Você percebe que o total arrecadado pelo governo, ele começa com uma linha ascendente que só faz crescer. Mas perceba que quando chega lá no pico dessa curva, ela começa a cair. Todo economista mediano, até mesmo aqueles que não são economistas, basta que você seja um pequeno investidor, você conhece muito bem a curva de Laffer. Você sabe que a curva de Laffer lhe ensina que você tem um limite aonde pode arrecadar os impostos. Você não pode eternamente ficar cobrando impostos e aumentando a arrecadação. É isso que a curva de Laffer nos ensina, porque a partir de um determinado ponto que nós vamos representar aqui com o ponto Z no gráfico, como sendo o ponto aonde a arrecadação começa a cair. E por que é que isso é tão importante a gente entender? Porque daqui a pouco você vai ver como é que a gente aplica isso dentro da lei da atração. Porém, nesse ponto, já fica claro para você que os governos que existem no mundo, aonde pensam apenas em arrecadar impostos, só arrecadar, mas não existir a contrapartida, porque quer queira, quer não, a lei do retorno ela funciona para todo mundo. Então, se você desconhece isso, mais cedo ou mais tarde, você vai sofrer as consequências dessa curva quando chegar aqui no ponto zero, que é onde o Estado ele passa a ser inviável.
Então, sim, essa festa de sempre arrecadar, um dia ela chega ao fim. E por que é que a curva ela começa a cair? Justamente porque aqueles que pagam impostos, que é ninguém mais, ninguém menos que o povo, um dia ele se recusará, haja visto que, como nós falamos ainda há pouco, não existe a contrapartida. Mas agora sim, vamos entender como é que isso aqui é aplicável na lei da atração. Porque você já entendeu que é uma questão de responsabilidade sua entender o funcionamento desse tipo de coisa, porque vai chegar num determinado momento onde você vai ter que ter muita sabedoria para guardar e aplicar da maneira correta o seu dinheiro. Então vamos entender como é que funciona para a lei da atração. A gente vai usar a curva de Laffer agora de forma diferente. Presta atenção. Aqui na curva de Laffer você vai ver uma região que está em verde. E por que é que a curva de Laffer está diferente agora? Justamente por conta disso nós vamos aprender como entendê-la dentro da lei da atração. Então olha só, a gente tem duas regiões. A região à sua esquerda, que está em verde, e a região à sua direita, que está em rosa. Eu não mudei os indicativos aqui para que fique bem claro para você como a gente insere isso dentro dos princípios da curva de Laffer aplicados à economia. A região em verde, que está designada como ponto maximizador de crescimento da receita, você a partir de agora tem que começar a entendê-lo como aquilo que você pede. E a região em rosa, você vai entender agora não como a região de receita em declínio, e sim como aquilo que você recebe. Agora vai ficar bem claro para você. Quanto mais você pede, sem que haja o retorno para isso, ou seja, você está pedindo muito, mas o que é que você está dando? O resultado, ou seja, aquilo que você vai receber, vai ser inversamente proporcional àquilo que você pediu, uma vez que você não ofereça. Ou seja, quanto mais você pede, mentaliza, porém sem nada oferecer, menos você recebe. Isso é básico, isso é uma lei universal, é a lei do retorno. Você quer muito, mas não está dando nada. Lá no fundo, você está atraindo com o seu coração, lá do vácuo quântico, o quê? Um prêmio na loteria? Ótimo. Mas no teu coração, o que você pretende oferecer em troca por aquilo que você recebeu? É isso que a maior parte das pessoas não fazem. Agora vejam, eu acabei de aplicar uma lei do mercado, da área financeira, a curva de Laffer, a lei da atração na tua vida. Então, bem, a gente sempre está aqui. A gente vai continuar ad eterno a oferecer aqui para vocês conteúdo sempre, porque nós desejamos que você cresça. Mas o que é que você está oferecendo em troca? Pelo menos uma curtida, pelo menos que você pratique o triplo C: curtir, comentar e compartilhar. O que é que você está oferecendo? O que você está recebendo aqui no canal em termos de conhecimento, você está repassando? Você está compartilhando? Você está disseminando esse conhecimento? Eu espero que você tenha recebido esse conteúdo com o coração, porque se assim foi, sem dúvida alguma, eu vou receber aqui uma série de perguntas, uma série de indagações e também uma série de sugestões para novos vídeos. Eu expresso o meu mais profundo orgulho e gratidão por você fazer parte dessa mente mestra e tornar-se mais um daqueles buscadores e disseminadores do conhecimento. E caso você deseje contribuir financeiramente com o nosso trabalho, você encontrará aqui embaixo na descrição e também aqui na tela o nosso Pix, e nós seremos infinitamente gratos por sua contribuição. Eu te desejo um maravilhoso e muito abençoado início de semana, saúde, prosperidade e sucesso a todos. Narração por Eu Sou.